Tipos de parto, via vaginal ou abdominal, é o tema do Prevê Saúde. O Brasil é o campeão mundial de cesarianas, parto abdominal, o que pode ser perigoso para as mães e principalmente para os bebês. No país, mais da metade dos nascimentos são por cesariana, enquanto que a Organização Mundial da Saúde recomenda que o índice deva ser de 15%. Fundamental para salvar vidas, a cesárea também pode ser uma escolha da mulher. Por conta desta intervenção cirúrgica, os bebês nascem muitas vezes sem completar a sua vida intrauterina e o seu desenvolvimento. O parto via vaginal é o mais indicado para a maioria das mulheres, porque oferece menor risco à saúde da mãe e também para o bebê. Para falar sobre o assunto, os convidados do programa são o médico urologista Carlos Alberto Gobo, formado em medicina na Unesp de Botucatu, com especialização em cirurgia geral e urologia. Dr. Carlos Gobo é conselheiro do CRM do Estado de São Paulo. E também o médico ginecologista e obstetra, Dr. Fábio Esgarbosa, formado na Faculdade de Medicina de Botucatu. Dr. Fábio é delegado do CRM de Bauru. Para conduzir a entrevista, o apresentador do Prevê Saúde, médico oftalmologista, Dr. José Eduardo Marques. Eu gostaria de agradecer a presença do Dr. Carlos Gobo e também do Dr. Fábio Esgarbosa aqui no nosso estúdio, eles que aceitaram gentilmente o convite e vão falar para vocês a respeito do parto via vaginal ou parto normal e o parto via abdominal ou cesariana. Há tempos atrás tivemos aqui na cidade de Bauru a morte de uma gestante e o seu bebê em decorrência aí do parto realizado na maternidade Santa Isabel. Até que ponto a escolha deve ficar na mão da gestante ou do médico? Eu gostaria que você falasse a respeito desse assunto, Hugo. Primeiramente, eu quero agradecer mais uma vez essa oportunidade, a gente está aqui de novo e colaborando aqui com informação à população, numa situação assim que a gente tem visto que tem causado muitas discussões acaloradas, muitas discussões apaixonadas e às vezes discussões que podem acabar levando a repercussão de acabar balançando a credibilidade, a gente for pensar, da única instituição hoje pública que dá atenção às gestantes, né, materno-infantil aqui na região de Bauru. Então é muito importante, é muito delicado, e a gente tem que tratar isso com bastante tranquilidade, bastante racionalidade, não perdendo em vista também os aspectos humanos que envolve todo esse problema. O que o senhor acha disso, doutor Fábio? Eu acredito que a única maternidade daqui de Bauru mesmo, ela é a única que atende SUS e é uma situação que merece atenção especial, né? E que até esse momento nós temos visto assim que, apesar de algumas situações que têm ocorrido lá, ela tem feito um excelente serviço em termos de assistência pública na cidade. Mesmo porque quando a gente fala em maternidade Santa Isabel, é importante se falar que os profissionais que ali trabalham, funcionários, enfermeiros, são profissionais muito gabaritados. Os médicos que ali trabalham também. Além de ser a única instituição que faz o parto em nível SUS no nosso município, ela também está de portas abertas para toda a nossa região. Muitas vezes o profissional que está ali dentro, enfermeiro, médico, ele não tem acesso ao paciente que está chegando. Vem um paciente lá de Pirajuí, vem um paciente lá de Borebi, vem um paciente muitas vezes de Lençóis Paulista, e são casos complicados. Para chegar aqui não é qualquer caso. Não é um caso simples de uma gestação a termo e pronto que vai nascer de parto normal. Então tem que se levar muito em conta a quantidade de cidades que a maternidade de Santa Isabel está de portas abertas, atendendo os casos, não só casos normais, corriqueiros do dia a dia, mas casos complicados. Doutor Fábio, existem algumas situações
que são levadas em consideração antes de se decidir pelo parto? Abdominal ou a cesariana ou um parto normal? O que se leva em consideração? Olha, tem alguns fatores maternos, alguns fatores do feto e alguns fatores obstétricos que vão determinar o tipo de parto, né? Basicamente, as indicações de via abdominal, que seria a cesariana, são aquelas situações onde envolvem riscos maiores para o feto e para a mãe do parto vaginal, em compensação da cesariana. Então, complicações obstétricas, né? Essa placenta muito baixa, sangramentos, descolamentos, né? Hipertensões, tanto materna, diabetes, com complicações fetais, há necessidade de se fazer uma intervenção para minimizar os danos, tanto do recém-nascido quanto da mãe. Certo. Normalmente, a mãe tem o direito de escolha do parto, Carlos? Então, veja bem, o CRM, desde 2008, com o novo Código de Ética Médica, esse Código de Ética Médica, o grande avanço nesse código do anterior é justamente no aspecto do direito do paciente de escolher de que forma ele quer ser tratado, desde que as formas que lhes são apresentadas sejam cientificamente reconhecidas. Bom, então nós estamos diante de uma coisa chamada autonomia do paciente. Agora, a gente tem que entender a autonomia num contexto da educação e do conhecimento. Como é que a gente pode aceitar? Não existe autonomia de verdade se essas pessoas elas não têm os conhecimentos para poder tomar uma decisão livre e esclarecida, do consentimento livre e esclarecido. Então, o esclarecimento hoje falta. Então, hoje eu entendo muitas vezes essa posição dos profissionais da área obstétrica hoje dessa defesa no setor público do parto por via vaginal e a insistência por causa desses aspectos, porque eles têm essa visão do quanto seria do benefício para a paciente dela optar por um parto por via vaginal. Então nós temos que partir dessa situação, quer dizer, para que a gente possa, essas pacientes exercer a sua autonomia, elas precisam ter conhecimento, que elas não têm hoje efetivamente e quando que deve ser feito isso? Eu acho que deve ser feito isso quando criança, a menina quando criança, nas escolas, deve ser feito isso principalmente no período em que elas estão no período de gestação, que elas estão fazendo o seu pré-natal. É esse o grande momento que eu acho que elas devem submeter a cursos, não só para entender as modificações fisiológicas dela, mas também quais as vantagens de um parto por via vaginal, quais as vantagens de um parto por via abdominal, como deve cuidar do bebê, quais os sinais, as primigestas, quais são os primeiros sinais que elas têm que cuidar. Os bebês são muito frágeis nos primeiros meses. Alimentação, vacinação, seria interessante, era um bom momento para o setor público e as equipes de saúde intervir nessa passagem de conhecimento. Sem dúvida nenhuma. Sem um conhecimento específico, fica difícil para a mulher decidir. Eu quero ter um parto normal, porque minha avó teve, minha mãe teve, eu quero ter. Ótimo que você queira ter, mas a condição da tua gestação lhe dá chance de você ter um parto normal sem um risco adequado? Não, olha, você tem algumas patologias como diabetes, hipertensão, e neste exato momento não dá para levar essa tua gestação para um parto normal, tem que se optar por uma cesárea. Geralmente é assim que o médico decide, doutor? É assim. Ele tem que ver se a gestante realmente apresenta condições de ter um parto via vaginal. Então entrariam condições maternas, do feto, né? E aí ele na análise técnica, ele vai dizer, olha, você tem condições para um parto vaginal, ou o inverso, né? Olha, no seu caso, a indicação é de cesariana baseado nisso. Ele vai elencar situações onde vai expor isso para a paciente e os familiares e decidirem juntos a respeito da via do parto. Certo. Existe uma pressão do governo para que se faça mais parto normal.
dizem que o Brasil é o grande campeão mundial em cesariana. A que se deve ao aumento da cesariana no nosso país? O senhor acredita que o Sistema Único de Saúde falha muito, como falha não só na nossa cidade, na nossa região, e como o Globo disse, informar a gestante, em acompanhá-la adequadamente, porque muitas vezes a pessoa faz um acompanhamento lá no Meridota e estourou a bolsa, vai para a maternidade, já vai ser outro médico que vai acompanhá-la, muitas vezes ela não tem condições de trazer se ela é hipertensa, se ela é diabética, chegou numa situação muito difícil. O senhor acha que o médico que não acompanha e que está ali recebendo a paciente, muitas vezes acaba optando por uma cesariana justamente porque o risco é menor ou o risco de um parto normal é menor que a cesariana? É assim, sabidamente, um parto vaginal ele tem menos risco do que um parto cesariano, né? O parto sabidamente natural, aquele parto que chega nascendo, né? É o parto natural, sem nenhuma intervenção médica muitas vezes, né? E que aqui muitas vezes é feito pela obstetriz, né? Então, o fato do médico não ter conhecimento de como se decorreu o serviço de pré-natal dessa paciente, realmente é um fator que limita o médico muitas vezes dele atuar. Então ele tem que ver condições no momento em que essa paciente está, as condições do feto e fazer a melhor opção para esse momento. Se ele tem tudo o que decorreu na gestação, ele vai ter mais subsídios para ele julgar que tipo de parto essa paciente pode ter, com certeza visando sempre o bem-estar da mãe e o bem-estar do feto. Esse é o melhor resultado de todos os mundos que a gente está. E falando do Brasil especificamente, das cesarianas, isso não é só do Brasil. A tendência é mundial do aumento de cesarianas, né? Tanto por razões socioculturais, mundiais até, e tanto pelo medo de risco que o parto vaginal hoje impõe tanto ao feto ou à mãe, e dá um certo receio no médico, né, de complicações que ele vai ter que responder baseado no que ocorreu no parto. Eu vou dar um depoimento até de marido de uma esposa que teve 2 partos via vaginal e 2 partos cesáreos. Minha esposa teve os 2 primeiros partos normais, parto natural. E hoje, analisando, se eu pudesse optar, eu sem dúvida nenhuma optaria em que ela tivesse os 4 cesarianos. O sofrimento foi muito menor, a angústia nossa muito menor. E se perguntar para ela, tenho certeza que ela também fala que ela teria as 4 cesarianas. Então hoje se força muito, às vezes, parto normal, e ela fez o acompanhamento com o médico direitinho, teve o parto com ele, mas mesmo assim, no dia seguinte, no parto normal, ela estava melhor, mas o sofrimento prévio foi muito grande. E aquela angústia da gente saber se o neném não estava em sofrimento, se estava, é lógico que o ginecologista, o obstetra, tem um monte de recursos para isso, mas a mulher sofre muito com o parto normal. Bom, pode concluir. E realmente isto, eu acho que eu tive 2 de parto, minha esposa teve 2 de parto normal, 2 cesarianas, eu sem dúvida nenhuma, pelo sofrimento que ela teve nos 2 partos normal, antes de nascer o nenê, a angústia que a gente fica, eu teria os 4 via cesariana. Sim. Veja, assim, eu sou uma pessoa assim que eu tenho tido uma luta nesses 12 anos do Conselho, assim, muito ferrenha nesses aspectos do que eu chamo de tratamento isonômico. O pessoal fala, não, você defende cesariano. Não, eu não defendo cesariano. Eu defendo a isonomia. O grande problema nesse país, que é um problema profundamente cultural, é o seguinte: os mesmos obstetras, e é isso que eu sempre cobrei, às vezes, até da sociedade de ginecologia, os mesmos obstetras que no seu consultório, que na medicina privada,
faz 90 e poucos % de cesariana, e muitos sequer hoje aceita iniciar um pré-natal de uma paciente que fez assim, mas eu quero fazer parto normal. Eu falo, não, eu não faço parto normal. Então, lamentavelmente, foi vendido nesse país por muitos anos, como a cereja do bolo, a cesariana. Então, quem pode, vai ter a resolução do parto pela cesariana, top. Os outros vai ficar à mercê de quais condições, a julgamento do médico que estiver de plantão na maternidade. E aí se fala assim, bom, então quer dizer, eles estão nos provocando nós estamos pagando por ser pobres, por ter um plano, não ter plano de saúde? Não. Se você pegar hoje, mesmo o depoimento que você tem, eu tenho de uma prima lá que mora em Londres, ela teve 4 filhos, os 4, e ela começou a ter filho com 32 anos. Já era uma gestação já de uma mulher considerada já o primeiro filho com 22 anos, e ela teve os 4 normais. E assim, e ela me contando que lá o médico precisa dar bons motivos, a coisa é tão cultural da valorização do parto por via vaginal, que o médico tem que dar bons motivos para o casal, para eles falar também, pode fazer esse parto por via vaginal. Então é uma questão cultural. Agora, a gente tem esse aspecto da percepção, do emocional. Você fez um depoimento aqui, não tanto como médico, mas como um pai que estava ali e uma mãe que estava ali. Então, o emocional, agora imagine esse emocional hoje, vocês assistido por médicos colegas de vocês, que vocês escolheram, que estava ali toda a atenção. Agora imagine como deve ser realmente a apreensão, como a gente deve se preocupar com esse suporte dessa paciente que vai lá na maternidade, que fez um pré-natal com um outro médico, e aí falou, bom, agora está na hora de nascer, a hora que der o sinal você vai na maternidade. Ela tem que saber qual médico vai atender, ela nem sabe quem é, não conhece, e ela vai ter que depositar confiança de imediato naquele médico, que muitas vezes o médico do pré-natal fala, ih filha, eu acho que você não vai ter parto normal não. Já começa falando assim para ela, aí ela vai lá e não, vai ser normal. Então, é muito complicado. Então, nós estamos trabalhando com coisas extremamente complexas e que a gente tem que ter o bom senso de colocar essas mensagens que agora o Fábio deu, do aspecto total. Quer dizer, com tudo isso que você falou, a gente é científico. O parto por via abdominal, ele dá mais complicações, ele pode dar mais infecções na sutura, ele pode dar problemas, pode ter traumas na bexiga, pode ter aderências futuras, pode ser uma série de problemas. Com o bebê, para prematuridade, a gente tem índices de prematuridade. Agora, por que não aparece isso no CRM? Eu estou há 12 anos lá. Quase que no 100% das vezes que você vai discutir lá num julgamento de parto, é parto por via vaginal que não deu certo. Porque é um parto que não foi consentido. Agora, uma cesariana, quantas cesarianas não deve ter dado complicações? Quantas cesarianas o bebê não ficou uma semana no berçário por prematuro? Ninguém reclama. Porque o CRM é provocado se existe uma insatisfação. A hora que você compartilha com o médico os riscos, se der alguma coisa errada, você compartilhou. Essa é a grande questão hoje em dia. É isso que nós temos que discutir. E então nós temos que discutir hoje. Eu acho que o mais importante é a gente dar acesso para os pacientes a todas as informações técnicas, reais, cientificamente comprovadas, explicar para elas tudo isso e ver se elas têm, aí sim, se elas estão dispostas a correr esse sofrimento, essa ansiedade aí de 12, 18 horas de um trabalho de parto normal, ou elas querem partir para uma cesariana e depois ficar lá uma semana, tal, com o abdômen distendido, com os seus problemas e às vezes até com sequelas futuras de aderência, cólicas intestinais mais frequentes, porque o intestino fica meio aderido, hérnias internas. Então, quer dizer, são umas situações em que elas precisam ter essa informação. Porque se não tiver essas informações, como é que elas vão exercer o seu direito de escolha? Mas realmente o meu depoimento foi como pai, como marido, e não falei como médico, porque o sofrimento foi totalmente diferente. Mas, sem dúvida nenhuma, a capacitação, esta informação chegar até a paciente é importantíssimo. Mas eu acredito que, até mais que isso, Carlos, é ela ter a escolha de realmente fazer o parto normal ou cesárea com aquele médico que acompanhou ela. Eu acho que fica bastante desumano ela seguir no posto de saúde com o médico a gestação inteira, depositou toda uma confiança
e na hora do parto ela vai e faz com outro. O que o senhor acha? Infelizmente isso não tem como ser feito hoje. No sistema de saúde atual, aqui mesmo, os postos de saúde são municipais e a maternidade é um serviço estadual. Nem sempre são os mesmos médicos que atendem aqui e ali, né? Mas acho que se essa paciente for muito bem orientada no serviço de pré-natal, ela vai chegar com base até para ela decidir, na hora do parto dela, qual tipo de parto ela quer. Certo. Sabidamente, o parto vaginal tem menos riscos. Quando está tudo bem, feto bem, mãe bem, né? E o parto evolua de uma maneira adequada. Agora, quando tem algum tipo de complicação, aí é que questiona-se a atitude do médico, né? E, como você falou no próprio início, os médicos da maternidade são médicos conceituados, né? Especializados, são médicos que sabem o que estão fazendo, né? É que esbarram justamente nessa situação onde a paciente deseja a autonomia de optar pela cesariana e muitas vezes sem o conhecimento, justamente o que o Dr. Golpe falou, sem o conhecimento de quais os riscos aos quais ela está sendo submetida. Eu acredito que o fato de falar que o parto normal dói, ela ficar preocupada de bastante tempo ficar em trabalho de parto, o nenê entrar em sofrimento, tudo isso leva realmente, muitas vezes, a ela optar por um parto cesárea. É lógico que no Sistema Único de Saúde existe todo um trâmite para ela chegar lá. Existe uma resolução do Conselho Federal de Medicina de 2016 que fala que só depois da 39ª semana que pode se fazer uma cesárea. Isso é vigente? Não, o que diz assim, você pode fazer uma cesárea, aquilo que eu falo, nos critérios científicos, se a criança, basta a criança estar em sofrimento fetal, né, e se existe algum risco materno ou fetal para você interromper uma gestação, você pode interromper antes disso. O que se diz assim, numa gestação normal, uma gestação que está evoluindo tudo bem, que os parâmetros estão indo tudo tranquilo, quer dizer, essa paciente, ela pode tomar essa decisão, obviamente, depois da 39ª semana. E agora, eu sempre digo uma coisa, quer dizer, o pessoal fala assim, parto eletivo, trabalho de parto e parto eletivo. Não existe parto. O parto ideal não é eletivo. O parto ideal é aquela hora que a natureza diz assim, o bebê está pronto para nascer. E quando que é isso? É o início das contrações, do trabalho de parto, né? da perda do tampão, das contrações abdominais. Então eu acho assim, toda gestante que depois, acima de 39 semanas, que estejam entrando em trabalho de parto, né? Elas têm o direito de escolher a via de parto que elas gostariam de ter. Ou no pós-data, eventualmente, né? Aquela paciente que já evoluiu e não está entrando em trabalho de parto, de repente ela está acima de 39 semanas, ela pode falar, bom, o neném já está maduro, tudo, eu quero interrupção. É esse que é mais ou menos que eu entendo a resolução, se o Fábio entender de outra forma. Isso, a resolução veio basicamente quando ela autorizou a cesárea eletiva lá para os pacientes, ou seja, a paciente pode optar pela cesariana, mas aí o próprio CFM pôs um limite acima daquela idade gestacional, não antes, porque os riscos de prematuridade são muito grandes. Sim. Né, com riscos ao recém-nascido, inclusive de óbito. Então, chega esse pré-natal que correu tudo bem, a cesárea foi marcada por indicação da mãe ou do médico fora da data, vai aumentar a morbidade e a mortalidade dessa criança. Por isso que se estabeleceu essa idade gestacional de corte de 39 semanas, onde os riscos para o recém-nascido são menores. Tá. O senhor falou há pouco que os postos de saúde são municipais. Já a maternidade é um serviço estadual. Existe uma comunicação entre os dois? Ou seja, existe um prontuário, por exemplo, eletrônico. Chegou a dona Maria Odete, ele digita Maria Odete, já sai todo o pré-natal dela ali ou não? Não, hoje infelizmente não. O que nós estamos orientando é que haja uma via de comunicação entre os dois meios,
né, onde a paciente vinda de um serviço municipal adentre com algumas informações no serviço estadual e haja pelo menos, até para a segurança do próprio médico, né, ele ter as informações, que tipo de pré-natal essa paciente foi, mas hoje infelizmente não tem esse sistema só o cartão de comunicação. É só o cartão. Então o colega que está lá para receber essa paciente também fica às cegas. Ele vai fazer um parto, vai fazer optar por uma cesárea, um parto normal, muitas vezes somente com o momento que ela chegou. Né? Agora, assim, outro dado importante, assim, que a gente vê, se você pegar os serviços, a organização dos serviços obstétricos nos lugares mais desenvolvidos, em que tem uma alta incidência de parto normal, os partos normais, eles são geralmente acompanhados, assim, como pelotão de frente, assim, de contato mais direto com o paciente, pelas enfermeiras obstetrizes. Não quer dizer que não tenha médico na equipe, o médico tem, ele avalia, o parto tem todas as condições de ser atendido por parto vaginal, é consensuado isso, e a enfermeira obstetriz que toca o parto vaginal. E o que a gente percebe aqui no país é que está começando essa tendência. Só que, como tudo nesse país, a gente tenta copiar as melhores coisas lá fora, mas de uma forma não muito profissional. Então, o que eu percebi hoje, que eu fiquei horrorizado, por exemplo, bom, se vai dar para uma enfermeira obstetriz a incumbência dela ficar ali ao lado da paciente e fazendo toda a monitorização daquele parto, sob essa orientação do médico, nós temos que dar para ela formação adequada para essa enfermeira conseguir detectar quais são os sinais de alerta que são importantes para ela chamar o médico e falar, olha, a situação está assim. E isso aqui no país, lamentavelmente, não está acontecendo. Eu vi assim, eu fiz instruções de processos no CRM de chamar a enfermeira obstetriz na época, em determinada situação, e ela ter feito um exame de cardiotoco, que é um exame que vê o bem-estar fetal e tal durante a coisa, e uma espécie de um eletrocardiograma também do bebê com ondas, em que ela tinha que aprender a ler aquilo. Ela fez o exame de madrugada, que o médico pediu para ela fazer meia-noite, ela fez, guardou na gaveta o exame estava cheio de alterações. O médico tinha ido no repouso, ela não chamou porque ela tinha receio de chamar o médico naquele horário, não sabia ler o cardiotoco. Se ela soubesse ler aquele cardiotoco, eu perguntei para ela, a senhora sabia ler o cardiotoco? A Câmara Técnica disse que esse cardiotoco tinha que tirar o bebê naquela hora. No dia seguinte de manhã o bebê estava morto. Então eu acho assim, não dá para dar então, a incumbência. Então esse país tem que fazer a coisa certa. Eu sou até favorável que a enfermeira obstetriz passe a ter formação para fazer, até porque a gente sabe que o médico hoje, com todos os afazeres que tem o obstetra, não dá para ficar 8, 10 horas com uma paciente. Até por isso que no setor privado os médicos não querem fazer parto normal, porque eles não vão largar o consultório para ficar o dia inteiro lá no hospital da Unimed fazendo acompanhamento de paciente. Esse é um aspecto. Então, se vamos dar para uma obstetriz, vamos formá-las adequadamente. Isso é um outro desafio que eu acho que a gente tem que encarar seriamente nesse país. Certo. Eu acredito que nós tenhamos discutido aí esse tema, que é um tema muito vasto, daria para fazer 2, 3 programas, e é importantíssimo que se discuta cada vez mais antes de se acusar, de se falar, sem muitas vezes ter informações adequadas. Então eu gostaria que o Dr. Fábio deixasse uma mensagem aí para o nosso telespectador a respeito desse tema, doutor. Acho que a mensagem mais importante que nós temos é que o resultado do parto é o mais importante, seja pela via abdominal, seja pela via vaginal. Respeitando o desejo da paciente, mas levando-se como fator importante a técnica e a necessidade de cada um dos tipos de procedimento. E o Dr. Globo? Eu acho assim, o que está acontecendo é que essa orquestra está muito desafinada. Eu acho que todos os componentes dessa orquestra têm que começar a tocar de forma mais afinada, né? Mais conjunta. As pessoas, elas, tanto profissionais que vão atuar nessa área, tanto no acolhimento, no suporte, na parte técnica, eles têm que estar mais sintonizados com o objeto seu de atenção, que é a paciente, que é os familiares. A hora que você tiver realmente essas estruturas trabalhando de forma mais afinada, eu acho que nós vamos conseguir conciliar as melhores evidências técnicas
com fatores culturais, com fatores emocionais, com todos esses fatores de uma forma mais harmônica e não tão conflituosa como nós estamos tendo hoje. Correto. Eu gostaria imensamente de agradecer aí a presença do Dr. Gobo, Dr. Fábio. Tenho certeza que eles trouxeram aí um pouco mais de conhecimento aos nossos telespectadores. Se restaram ainda algumas dúvidas, queiram encaminhar aqui para a TV Prevê. Tenho certeza que tanto o Dr. Carlos quanto o Dr. Fábio terão o maior prazer em respondê-las. A vocês que nos assistiram, muito obrigado, e fica o convite para que na semana que vem estejamos juntos aqui para mais um Prevê Saúde. Tchau.